Pastor Adriano é o vice-coordenador da IFO Brasil, está conosco desde a semana passada e temos caminhado aí esses dias juntos, é um privilégio. Rimos muito juntos com ele, E daqui, amanhã, né? O pastor Eurípides já está chegando amanhã. Eu falei daqui a alguns dias, não, amanhã o pastor Eurípides estará conosco e também o pastor José Maurício estará conosco também para caminharmos esta semana juntos, em nome de Jesus. Gostaria que você pudesse mesmo abençoar também o pastor Adriano e que o Senhor use ele mais uma vez para nos ministrar a palavra do Senhor. E eu sempre digo, pastor, que nada saia dos nossos lábios como pregadores, nada saia que não seja da parte de Deus. Nós estudamos, nós buscamos, está tudo certo, nós treinamos, nós nos aperfeiçoamos, mas tudo isso tem uma finalidade: estar aberto para que Deus fale através de nós aquilo que Ele quiser. Em nome de Jesus. Assentado como está, estenda a sua mão, vamos orar mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, apresentamos o pastor Adriano, te louvando por sua vida e pela sua história, por tudo que nós já temos vivido aqui com ele, Pai, juntos, e também temos aprendido, Senhor. Muito obrigado. Senhor, que nada saia dos seus lábios, do seu coração, que seja dele, mas que tudo aquilo que o Senhor plantou no coração, na mente, no entendimento, no intelecto, possa fluir, Senhor, com uma carga de unção transformadora, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, amém. Boa noite, povo bonito. Children. As crianças, por favor. Crianças, nossos filhos, em nome de Jesus, que sejam ministrados e a semente da palavra caia no coração, na mente de cada uma delas e frutifique por toda a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, povo bonito na bênção. Boa noite, povo de Deus. Graça e paz, igreja mais linda do Paraná. Essa vez já estou mais alinhado aí, né? Bênção demais, privilégio é todo nosso de caminhar nessas águas com os irmãos, não só da EFO, mas poder compartilhar, né, daquilo que Deus tem feito em nós e através de nós. E hoje, para a gente, assim, é uma alegria muito grande, né? Deu certo ali? Tá ligado. Tá colocado o aviso? Tá bom, eu espero. Não, acho que ele falou para esperar um pouquinho lá. Então, queridos, a gente vem caminhando já essa semana aí nessas águas, né, discernindo aí esse tempo de escola. E hoje tive uma manhã maravilhosa, estive lá em Renascença com a igreja de lá, com o pastor Fernando, e foi assim uma manhã muito agradável de poder compartilhar daquilo que Deus tem feito a partir da nossa história. E não vai ser diferente aqui à noite. Domingo passado eu estive trazendo aqui um pouco da nossa história a partir das dores, dos adoecimentos que vivi um desafio de vida, né, desde aí dos 13 anos, desde os 3 meses de nascido, e vim vivendo aí alguns desafios. Hoje eu quero trabalhar uma temática mais dentro daquilo que vivemos, né? É uma mensagem que também virou um livro, que é o Discernindo as Lágrimas, né? O que podemos aprender com o sofrimento durante esse processo, né, que eu vivi, durante toda esse desafio de história. Eu pude discernir alguns momentos do meu coração. Então, eu espero em Deus, né? Eu espero, assim, desejo em Deus que nessas águas que iremos caminhar hoje possamos, assim, contribuir com algumas dores de alguns irmãos, né? O porquê choramos, como choramos, quando choramos, o que choramos e por quem choramos, né? Na verdade, são perguntas que às vezes vêm no coração, né? Por que choramos? Qual que é a verdadeira necessidade, né, de às vezes expressar certos momentos a partir das lágrimas? E nem sempre, né? Nem sempre é só pela dor, né? Quantos choram de alegria?
né? Outros choram também, claro, de tristeza, de alegria, né? A mulher normalmente, principalmente num parto normal, ela chora ali, tem a dor, mas ao mesmo tempo essa lágrima vira alegria quando pega a criança em seus braços. Então isso é importantíssimo. Obrigado. Aí deu certo. Só mais aquela apresentação nossa com o que trabalhamos mesmo, temos vivido aí durante todo esse processo de vida, os trabalhos que nós rodamos no Brasil, os seminários que apresentamos a partir da família, cura emocional, conferência, né, um seminário aí para homens e também para maturidade, falando da identidade, vocação e propósito. Nós temos trabalhado nisso aí. Querido, não canso de apresentar. Se eu pregar domingo que vem aqui de novo, não vou estar aqui em Beltrão domingo que vem, mas se eu pregasse, eu ia apresentar novamente essa aí minha bela família, minha belíssima esposa. Eu queria agradecer os irmãos que oraram, né, de ontem para hoje, realmente uma recuperação expressiva de uma virose. Na verdade, ela teve uns dias bem de cama, mas obrigado os queridos irmãos que oraram pela minha casa, tá? Todo mundo bem, estão no culto que começou no mesmo horário que aqui às 19 lá em Goiânia, e mandou um grande abraço aí para a igreja. Então essa aí é o fruto do nosso amor, a Isabela Vitória, que é uma menina expressão também do milagre, né? Quem me ouviu aqui na semana passada, que a gente, com 13 anos, eu descobri que os médicos descobriram, né, uma segunda cirurgia de hérnia e na terceira de varicoceles, que eu era estéril. E a Isabela é fruto do nosso amor, é fruto da nossa conquista em Deus. Foi gerada no ventre da minha esposa em concepção natural. Eu até costumo brincar, né, quando ela está presente eu falo, quando ela não está eu não falo não, né? E para Deus foi tão bom com a minha mulher, para não ter crise lá em casa, ela veio parecido comigo, entendeu? Porque, né, você vai olhar aí, só que ela é bonita e eu sou feio. Agora não me explique por quê, querido, como é que ela parece comigo. Então a gente vive aí essa plenitude do Evangelho. Esse aí são os nossos pastores, Bispo Eduardo e Bispa Mila Miranda Veiga, família Veiga lá de Goiânia. Luz para os povos do Noroeste. A luz para Goiânia é dividida por região, né? Sul, Sudeste, Norte, Noroeste. Essa é a maior região de Goiânia. Tem em torno de 500 mil habitantes, só a região Noroeste. A nossa igreja, a igreja que eu congrego, fica lá, tá? E trabalhamos aí, sabe onde eu estou. Sempre compartilho aí com o bispo, ele tem toda a minha agenda, isso para mim não é nenhuma dificuldade. Nos falamos 2, 3 vezes por semana, compartilhando como estão os projetos. Faço parte aí do ministério do Eurípides Mendes, a partir aí do COT, que é a EFOL, nesse trabalho aí de coordenação, né, da EFOL, que é essa logística, trabalhando nessa frente aí juntamente com o Eurípides, da EFOL Brasil. Somos aí essa linhagem aí que veio a partir do COT. Queridos, nosso trabalho está ali, né? Essa mensagem que eu preguei, a mensagem que eu preguei domingo passado, está nesse livro, Colocando a Casa em Ordem. Tem experiências maravilhosas ali com a minha filha. Esse livro é a mensagem de hoje, tá? Que é o Discernindo as Lágrimas. Eu quero falar de umas experiências, inclusive de um momento que eu estive na UTI, na terceira quimioterapia, que me deu acabei adquirindo uma infecção generalizada e fiquei na UTI. Como que ali começou o processo de discernir as lágrimas, realmente na minha história. Vou contar algumas experiências dentro disso. Foi onde surgiu esse livro, a partir das lágrimas de Neemias. Eu vou fazer um paralelo quero tentar ser bem produtivo, e não só também, eu tentei construir quando fui escrever e ao preparar a mensagem, trabalhando, fazendo ali esse paralelo das lágrimas de Neemias. No capítulo 1, todo o livro de Neemias, né, ele é maravilhoso. São histórias maravilhosas de conquista, de vida. Mas o capítulo 1, eles têm umas particularidades. Ali nos 11 versículos, ou em algum dos 11 versículos, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho disso aí. Inclusive, querido, e crendo que nós vamos lançar aí, o apóstolo está no coração dele, da apóstola, da igreja, né, dos alunos que já falaram com a gente, do ano que vem lançar o desafio do módulo 2 da EFOL, que é cura emocional. Nós vamos estar aqui novamente. E módulo 1, a meditação é Josué. O módulo 2 é Neemias. São os capítulos ali de Neemias, que é fantástico também. Normalmente eu que dou essa aula aí a partir de Neemias, mas a gente vai construir isso aí, que nós temos professores também capacitados para fazer a meditação aí nos 10 dias. Então, amados, a partir dessas lágrimas, realmente, sabe aquele momento que Deus para você e começa
a te levar na história e te envolver na história. É disso que nós vamos estar falando, tá? Esse aí é o nosso último livro, nosso lançamento, que é Discernindo a Visão Familiar, a partir de como enxergamos a família. Ali tem muitos detalhes do meu seminário da família, está nesse livro e na apostila que nós vamos apresentar ali também, que é esse trabalho aí, Homens de Honra, que é o seminário. Esse seminário Homens de Honra virou um livro, deve sair aí no próximo mês. A ideia é de julho para agosto esses livros estão à disposição. E o seminário da família, que eu inclusive fiquei presenteado aí com o pastor João, lá de... saiu até marombeiro aqui, mas é marmeleiro, tá bom? Marmeleiro, o pessoal fica falando aí errado, tá? E aí nós vamos estar dias 4, 5 e 6 de julho ministrando o seminário da família e estaremos ali. Então esse aí é a nossa apostila que está ali também para os irmãos adquirir. Querido, isso é a minha rede social. Muito obrigado, carinho dos irmãos que estão nos seguindo. Marcaram bastante ontem pela ministração, pelas fotos, frases que a gente falou aqui. Muito obrigado pelo carinho, pelo zelo, pelas mensagens lá no direct. Fiquei muito feliz. E eu também tenho um grupo do WhatsApp, não é só você ler, você entra e não tem restrição nenhuma. Pode ler, inclusive você pode até incluir pessoas, contando que a nossa política ela é bem simples, mas ela é bem rigorosa, né? Eu não falo nada de política, de futebol, de polêmica, né? Lá é testemunho, é o nosso ministério, é o ministério do Euripides, a agenda pelo Brasil. E normalmente, quando Deus me dá uma palavra que eu gravo ou que eu edito, o primeiro lugar que eu coloco é lá. E aqui está toda a nossa rede social, Instagram, YouTube, Facebook, aonde adquire aí toda a nossa palavra, tudo aquilo que a gente tem compartilhado, tá? Vamos trabalhar então dentro dessa temática, né? A gente quer assim desenvolver de forma absoluta com os irmãos sobre esse caminhar. O que seria esse discernir as lágrimas, né? Como discernir? A Bíblia fala assim, né? Eu gosto muito, querido, das bênçãos dos filhos de Issacar. A Bíblia não fala muita coisa, mas o suficiente que fala sobre a bênção que Deus derramou sobre os filhos de Issacar ou Issacar. Isso tem traduções, tem versões aí que muda, que eles foram abençoados para discernir as dores e os momentos futuros. Eu acho uma bênção relevante, pois os filhos de Issacar, a Bíblia só fala isso. Os filhos de Issacar receberam a promessa de discernir os tempos, as dores e os futuros das gerações. Eu acho isso uma bênção maravilhosa. E o discernimento, ele te dá a capacidade de entender certos aspectos, não só do ponto de vista, mas também à vista de um ponto. Sou um apreciador de filmes, sou um apreciador aí de dramaturgias. Eu gosto muito de filmes antigos, né? Essas histórias que marcam a gente, né? Filmes como Homens de Honra, né? Com Cuba Jr., né? E Robert De Niro. Filmes como A Lista de Schindler é um dos filmes que eu mais indico. O final daquele filme, não só toda a história, é o primeiro filme de Liam Neeson, né? Falando sobre a Segunda Guerra Mundial e como que ele fez para adquirir vários judeus tirando da mão de Hitler, e termina falando, todo mundo agradecendo, mais de 2.000 judeus que ele comprou, que ele conquistou, e o pessoal aplaudindo ele numa fazenda. Ele pede silêncio e fala assim: não me aplaude, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter vendido esse relógio, esse terno, esse carro. Então assim, é um filme que mexe comigo. E tem um outro filme de Dennis Quaid, mais ou menos aí nos anos 90, final aí, chegando no ano 2000, chamado O Ponto de Vista, né? Fala de um assassinato e são 7 pontos de vista para descobrir quem realmente foi o assassino e o porquê do assassinato. Por quê? Porque eles podem discernir a partir da visão. Então esse discernimento aponta às vezes o caminho certo, por mais que às vezes nós trajamos um lugar diferente, mas o caminho certo. Então a palavra discernimento, né? Separação, entendimento, elas estão ligadas. Então quando Deus me trouxe essa palavra, discernindo as lágrimas, realmente foi nos momentos de maiores dores da minha vida, como que eu pude entender, inclusive no meu testemunho, né? Semana passada, domingo passado que eu falei aqui, realmente é essa essa proposta que Deus trouxe para o meu coração, né? Que o discernimento que eu tive foi de nunca pedir para Deus curar o câncer, mas buscar em Deus o que o câncer estava me curando. Mas isso é pessoal, né? Não estou dizendo que Deus... E eu sei que eu sou curado. Esse ano eu volto lá no oncologista para fazer o último, porque são 5 anos. Eu terminei em 2020, foi
foram 5 anos, e aí são mais um ano, né? Mais 5 anos aí, foi de 2015 a 2020 o tratamento, e de 2020 eu volto todo ano, só para ver se não teve recidiva, eu faço um PET, e tem alguns outros exames lá, ele pede, né, um PET-CT ou PET-scan, ele pede lá para a gente poder, ele poder olhar, e os 4 anos, até hoje não deu recidiva, e se der também, novamente, está tudo certo, mas até então, tudo indica que sim, até porque meus exames de sangue, que eu faço a cada 6 meses, estão dando tudo normal. Mas eu não tenho dúvida da cura na minha vida. Mas eu não queria ter dúvida do que o problema estava me curando. Porque todos nós estamos sujeitos, querido, à vida. Viver não é fácil, viver é um desafio. Viver momentos de alegria, tristeza, de perdas, de ganhos, momentos de abraçar. A Bíblia deixa bem claro, né? Salomão, na sua maravilhosa inteligência, fala sobre isso em Eclesiastes, que nós vivemos o tempo de todas as coisas, né? Há tempo para todo propósito debaixo do sol, há tempo, né, de amar, há tempo de odiar, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, e vai seguindo vários momentos, né, de discernir que há tempo para tudo, e viver não fica fora disso. Talvez se eu sentar com algumas pessoas aqui, a gente passa a desenvolver algumas dores que talvez foram maiores ou piores do que a minha. Eu tive um tempo muito precioso, né, de mesa, mais ou menos uns 40 minutos, com a família do Dudu, né, que está passando um momento de recidiva pela 3ª vez, está se preparando aí para nos próximos dias se internar para um transplante de medula. Ele inclusive está aqui, é um menino precioso, e eu confesso para os irmãos, eu falei para ele, minha vida é difícil, a sua vida que é difícil, 3ª vez voltando, deu leucemia, linfoma, aí ficou 4 anos tranquilo, aí agora volta de novo com recidiva. Eu não precisei fazer de transplante, eu vou reclamar da vida? De jeito nenhum. Eu estou com 47 anos, já estou quase chegando no segundo tempo, né? 50 anos para frente, a gente começa a contar a vida de trás para frente, né? Previsão brasileira, a média brasileira é de 81, 82 anos hoje, né? Está nessa média, então eu estou com mais 30 anos aí, mais ou menos, agora o Dudu tem mais 70. Então tem mais coisas, uns 68, 67 anos. Então o desafio é para ele, não é para mim, meu irmão. Né? Até aqui já vivemos alguma coisa. A Isabela não está despachada não, mas já tem 16 anos, está pertinho de despachar. Espero que não me enrole muito tempo, né? Para aliançar aí com alguém que tenha caráter, pelo menos, no mínimo, tenha caráter cristão, seja de família, e não torça para um filme aí que eu não vou falar para não queimar meu filme. Então, casamento, minha mulher ainda está nova, bonita, pode arrumar um homem bonito e que tenha dinheiro e que seja saudável. Tem tempo ainda, minha irmã. Minha esposa é bonita, o dia que vocês verem ela, vocês vão ver. Normalmente, quando eu venho com ela, apóstolo, o pessoal fala assim, nossa, pastor, o senhor é um homem de sorte, mulher bonita. Eu não sei se eu sou de sorte, ela é de azar, né? Das duas, uma, né? Né? O tempo aí, mais 27 anos que a nota fiscal está no meu nome, não tem mais jeito de devolver, né? Acabou, né? Então, a gente vem desenvolvendo isso aí a partir, mas eu olho para a vida dele, querido, para mim é um desafio, como outros aqui. Tem pessoas aqui que choraram porque enterrou alguém precocemente. Quantos filhos não queriam enterrar seus pais precocemente? Às vezes, numa tragédia da vida. Eu atendi pessoas aqui que perderam o pai com 5 anos, com 7 anos de idade. É uma tragédia. Não tem como explicar isso. Tem pessoas, quantas pessoas choraram durante a Covid e enterrou pessoas de uma coisa que ninguém esperava. Estava tudo bem, de repente, vem uma virose, vem um vírus aí que destrói e dizima parte da humanidade, né? O Brasil se estima aí 730 mil que morreram, sem contar outros lugares. Então, e aí pessoas choraram, eu não perdi ninguém. E olha que meu pai e minha mãe teve Covid, meu sogro e minha sogra são limitados, não pegou, mas também era um risco gravíssimo, né? O mais distante que eu fiquei sabendo foi uma prima segunda, de 2º grau, né? A prima da minha prima, por parte do pai dela, que ela é prima minha pela mãe dela, então que eu fiquei sabendo, conheci na minha infância. Luciara, com 42 anos, ela tinha, né, predisposição, alguns problemas cardíacos. Ela ficou 27 dias internada e faleceu. Eu fiquei sabendo disso mais próximo. Então, teve gente que perdeu, por exemplo, lá em Goiás, a família lá, Vilela, que é inclusive ele tinha ganhado a eleição, Maguito Vilela, morreu. São 3 irmãos, os 3 irmãos morreram de Covid. Ficou ninguém mais, os 3 irmãos morreram. Só ficou o filho dele agora e o sobrinho. O filho é o vice-governador hoje e o sobrinho dele é o prefeito de Aparecida de Goiânia. E a família chorou junto. Foi um atrás do outro.
Perdeu todo, os 3 irmãos, só tinha 3 irmãos na família, desde, né? Só eram 3 irmãos, os 3 faleceram. As 2 irmãs, primeiro ele foi o último a falecer. Inclusive ele ganhou a eleição, ele estava entubado foi entubado em São Paulo, no acho que é Sírio-Libanês, é isso. Lá, e ele tomou posse por impressão digital, porque ele estava em coma, e nos meados de janeiro ele faleceu. Então, assim, quantas pessoas choram, querido? Quantas pessoas choram? Eu não vou aqui olhar a minha história como a pior história, é uma história de desafio, eu confesso para os irmãos. Mas Deus tem nos dado graça para discernir esse momento. E eu quero pegar essa deixa das bênçãos dos filhos de Issacar, sobre que eles receberam a bênção de discernir os tempos vindouros, né, as dores que viriam e o sofrimento, e trabalhar também com essa ótica aí a partir de Neemias. Então eu quero convidar você para ler o texto comigo, em Neemias capítulo 1. Eu vou ler todo o capítulo, do 1 ao 11. Abra ou ligue a sua Bíblia aí, ou acompanhe comigo na projeção. Lembrando que eu lerei essa versão está na NVI, tá bom? Acompanhe comigo, por gentileza, essa leitura. Neemias no capítulo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens, e quando eu os vi, eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, dos sobreviventes do cativeiro, e também eu perguntei sobre Jerusalém. Agora olha que interessante, o 3 e o 4. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passa por grande sofrimento e humilhação. Vai gravando algumas palavras aí. Sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, grava isso também. As portas foram destruídas pelo fogo, grava isso também. Quando ouvi essas coisas, eu sentei e chorei. Aqui começa para mim, né, todo o texto, sim, todo o capítulo 1, sim. Mas aqui eu comecei a desenvolver uma relação mais profunda com esse texto para discernir as lágrimas. Quando eu ouvi essa situação, eu sentei e fui chorar. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus do céu. Agora, vamos pegar como que ele desenvolve essa oração, esse momento dele de discernimento. Então eu disse: Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, fiel à aliança, misericordioso com os que te amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra o Senhor. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora de que disseste a Moisés: se forem infiéis, eu vou espalhar todos vocês pelas nações. Mas se voltarem para mim, obedecer os meus mandamentos, colocar em prática, isso é muito importante a gente entender, a obediência, voltar para o Senhor, obedecer o mandamento e colocar em prática, mesmo que vocês estejam espalhados por todos os lugares do céu, de lá eu reunirei e os trarei para o lugar onde escolhi estabelecer o meu nome. Verso 10 e 11, para a gente terminar. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu resgataste eles com grande poder, com braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo, dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido. Conceda-me a benevolência deste homem. Nesta época eu era copeiro do rei. Uma história rápida da biografia de Neemias é que Neemias estava bem distante do seu povo. Ele foi para uma terra, provavelmente Neemias se especializou numa profissão muito importante, porque para ser copeiro, ou tem traduções que é copeiro mor do rei, é aquele camarada que acessa
as intimidades do rei no sentido assim, o lugar de intimidade, melhor dizendo, não as intimidades, né? O lugar de intimidade como o quarto, a roupa. A Neemias é aquela pessoa que comia a comida antes do rei comer, para saber se ela estava não só saborosa, mas se tivesse algum veneno ali. Ele também era responsável. Ele que vinha com a agenda do rei para falar, então ele tinha um cargo de confiança. Tanto é que se você ler o capítulo 2, você vai entender que a proximidade de Neemias com o rei era tão forte, que o rei, quando vê Neemias, fala assim: rapaz, o que foi que seu rosto está triste? Você está com um semblante aí abatido, está acontecendo alguma coisa, você não quer compartilhar. Por quê? Como que um rei vai falar isso com o seu servo? Normalmente era até difícil de acessar ou conversar com o rei na época. Por quê? Porque ele acessava o coração do rei. Ele tinha acesso a essas coisas que se dirigiam direto ao rei. Então ele tinha um cargo de excelência. Mas só que ele estava distante do seu povo. E é interessante, tem historiadores que falam entre 14, outros falam até 24 anos, que ele não tinha notícia do seu povo. Tanto é que logo no verso 2 e 3, quando eu vi meu irmão e algumas outras pessoas, eu lhes perguntei acerca do povo. Ele rapidamente falou: rapaz, quanto tempo a gente não se vê, como é que está o povo? Fala para mim. E quando o irmão traz a notícia, ele para e começa a discernir os tempos, a distância. E nós vamos trabalhar aqui em alguns aspectos desse texto. Para um conceito bem, eu acho muito importante a gente colocar, se você quiser anotar, tirar foto aí, sei que a gente não está em aula, mas a gente dá essa liberdade. Nem todas as lágrimas têm o peso, têm o mesmo peso espiritual. Neemias nos mostra que há lágrimas que abrem caminhos de restauração. Olha só, querido, quando são discernidas corretamente diante de Deus. Eu acho esse conceito de explicar o que Deus falou no meu coração a respeito da importância de olhar para a história de Neemias e ver a importância de momentos de discernimento, mas a partir de Deus. Olhar para a história ali, ouvir a notícia e chorar. Então, o discernir as lágrimas para Neemias estava além daquilo que era espiritual, mas aquilo também que era relacional, porque a primeira pergunta é sobre as famílias. Como é que está o povo? Como é que estão a nossa família e como é que está o templo, a igreja, como está a comunidade? Então, querido, discernir esse momento abrem portas, abrem caminhos para a restauração. E toda a história de Neemias, até o final, você vê que o objetivo é único: restaurar Jerusalém, restaurar as brechas nos muros, restaurar a casa de adoração, restaurar o povo. Aí ele vai falando de como que está a situação do povo, como que o povo se encontra. Dentro disso, eu vou trazer 3 rápidas aplicações, trazendo um paralelo da situação do povo com a realidade. Depois vou trabalhar num segundo momento, que é o discernimento das lágrimas, pelo menos 3, por causa do tempo. E vou concluir aí também, contando algumas experiências. Na verdade, a cada momento eu vou parar e contar alguma experiência do que nós vivemos, que está ali com mais detalhes, obviamente, ali no livro que você vai poder adquirir. Primeira coisa que nós temos que entender é a nossa vida, a nossa história. Eu tenho 2 abordagens, você vai ver também em destaque no livro, que são essas 2 abordagens. A primeira é esse entendimento: toda pessoa tem uma história. Vocês ouviram a minha história, mais ou menos aí 47 anos de história. Se eu for sentar com alguns irmãos, nós vamos ouvir aí talvez menos, 30 anos de história, 35. Como eu disse, eu tive uma mesa aí com o Dudu, a sua mãe e o casal de obreiros que trouxeram ele aqui. A gente teve esse tempo de comunhão ali na sexta-feira, aqui na sala de reunião aqui na parte inferior da igreja. E eu ouvi da história dele 19 anos de história, assim como ouvi também a história da mãe dele, algumas coisas do pai, coisa fantástica. Então cada um tem uma história, só que essa história traz bagagens. E o desafio da vida não são somente as bagagens da vida, mas como que carregamos,
Querido, com certeza tem pessoas que chegaram aqui hoje com algumas bagagens, bagagem do dia, bagagem da semana. O pastor Kleber, que veio servir a gente com tanto coração lá de Chapecó, falei com ele hoje novamente, né? A esposa vem teve câncer de mama, nódulos, aí tirou, estava tudo certo. Agora que ela ia pegar assim, caminho só para voltar, mas deu recidiva, e ele foi embora na sexta-feira porque a esposa estava bem abatida, ela não ia precisar de químio e rádio, agora vai precisar. Então, querido, com certeza foi uma bagagem que ele não esperava. Nós temos as bagagens que preparamos, nós temos as bagagens que ajudamos, e também nós temos as bagagens inesperadas. São níveis de bagagens que acompanham a nossa vida. Te aconselho a procurar um livro na Bíblia, eu não lembro do autor, eu não sei se é John Maxwell, eu não lembro, que chama Aliviando as Bagagens. Eu não lembro o autor, é um livro fantástico, Aliviando as Bagagens. Não lembro, e para mim, na minha cabeça, assim, é de John Maxwell, mas talvez eu esteja aí equivocado, mas o nome é único, Aliviando as Bagagens. Querido, esse livro é sensacional, fala sobre as bagagens da vida, como que nós trazemos bagagem, carregamos bagagens que não são nossas, e ele faz esse paralelo junto com a Bíblia, é claro, né? Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, né? Lancem sobre mim a vossa ansiedade. Fantástico, aliviando a bagagem. Max Lucado, só acertei o Maxwell. Max Lucado, obrigado. Max Lucado, então procure aí, né? Quem sabe adquirir, com certeza pela internet você adquire hoje. Ali fala muito, então, nossa vida, querido, preenchida de história, e essa história traz bagagens. Repito, tem pessoas que chegaram aqui hoje com bagagens, quem sabe inesperadas, bagagens preparadas. Vou falar disso aproveitando a deixa, né, do envio missionário. Que dia que vai ser? Que ela vai pegar? Que dia que ela vai? No próximo domingo? Então essa semana vai ser uma semana de preparar as bagagens. Então nós temos a bagagem preparada, a bagagem adquirida, a bagagem que a gente auxilia e a bagagem inesperada. Então todo ser humano tem uma história. Essa história traz bagagem. Agora o detalhe é discernir a bagagem. A bagagem dessa história pode determinar áreas da vida que precisam ser tratadas. Isso tem a ver comigo, tá, querido? Áreas da minha vida que precisam, que dentro dessas bagagens eu fui avaliando, dentro dessa avaliação, dentro desse entendimento, me permita tomar mais um pouquinho do seu tempo e discernir exatamente isso aqui. Como que a história de Neemias fala das realidades de hoje? Como que o que Neemias vivenciou fala da realidade das famílias de hoje, dos relacionamentos, de como lidamos com algumas coisas. Me permitam que essa palavra, me permita desenvolver esse tempo aqui de mesa com os irmãos, caminhar nessas águas e falar pelo menos de 3 características de Neemias, da história de Neemias, que para mim tem tudo a ver com a realidade de hoje. Eu me lembro bem, querido, ao falar de bagagens, eu nunca esqueço dessa cena, quando a minha esposa arrumava a minha primeira, uma pequena mala, uma pequena bagagem para a minha primeira químio. Eu nunca esqueço dela pegar 3 toalhas, né, de rosto, porque ela... são memórias, né? Porque ela ia atrás de informações para saber, né, a respeito de vômito, né? Ela levou um cobertor, um travesseiro, não sabia como era. Era a primeira vez que eu ia entrar numa sala de químio. Eu já estava fazendo exame, estava no Hospital Araújo Jorge, e eu lembro dela ajeitar essa bagagem. Eu lembro dela pegar o carregador do meu celular, o foninho de ouvido, para que ela sabia que eu ouvia muita mensagem, que eu escuto muita música, eu ouço muita música. E ela preparava cada um de um jeito, e teve um momento que eu cheguei, a gente se preparando para ir deixar minha filha na casa do meu sogro. Isabela tinha 6 para 7 anos, e a gente ia para o discipulado com o irmão Araújo Jorge, né? Eu falo assim, porque o Hospital de Goiânia do Câncer chama Hospital Araújo Jorge. Eu ia começar meu discipulado com ele. E a gente pega, e de repente quando eu chego para falar, vamos meu bem, ela olhou assim de lado e as lágrimas desciam. As lágrimas começavam a desenvolver a partir desse momento.
Eu falei, o que foi, meu bem? Ela falou assim, não, eu estou aqui preparando a sua mala. A maletinha, né, para estar lá com a gente. Mas também eu vou deixar a cama preparada para te receber. Ah, meu irmão. Eu falo para você, não tem quimioterapia que a gente não vença. Não tem dor que a gente não supere. A minha esposa preparando a minha ida, mas não deixando de crer na minha volta. E deixando lá a cama preparada. Eu tenho essas manias minhas, né? A chinela tem que estar do lado da cama, uma do lado da outra. A bermuda tem que estar dobradinha que eu vou usar. Aquela que eu vou ficar dentro de casa. E ela deixou tudo do jeitinho. E eu falei assim, uai, Virgínia, tem só um lado do travesseiro. Ela falou assim, não, meu bem, essa primeira noite eu vou ficar te observando. Fica na cama e tal. Assim, querido, são experiências, a gente falar de bagagens, né? A minha bagagem era uma bagagem de sentar e ter a experiência de quimioterapia no corpo. Mas e a bagagem da minha esposa, a bagagem emocional, a bagagem espiritual, a bagagem relacional? Olhar para a filha e falar assim, meu Deus, olhar para a cama, tanta coisa para ela pensar, ela deixar a cama preparada para me receber depois da químio. Então são bagagens que vão trazer memória. Agora eu vou entrar, porque uma das lágrimas de Neemias é a lágrima da memória, tá bom? Então, querido, Neemias é uma história que fala muito da realidade de hoje. Me permita, então, acessar aí o seu coração a partir das palavras desses pelo menos três itens, né, que eu trouxe aqui, 3 características da época que tem a ver com hoje, só para a gente entender a importância desse discernimento de lágrimas. A primeira coisa, querido, é a situação do povo. O irmão dele fala para ele, e ali você vai ver no texto comigo, olha só, fala da realidade da sociedade de hoje. Querido, eu tenho falado aqui nos momentos a gente tem a oportunidade de dar, apesar que eu só tive duas aulas com os irmãos, mas nos atendimentos, vocês não fazem noção, o povo está em sofrimento e humilhação. Isso aqui é uma realidade, querido. Isso aqui não é somente um ponto de uma pregação para chamar a atenção, isso aqui é uma realidade. Você atende certas situações, eu compartilhei alguns casos com os apóstolos, com alguns pastores que veio conversar comigo, alguns irmãos, que a situação, querido, está complicada, que você vê mesmo muitos filhos em sofrimento e humilhação. Pastor, mas aonde está isso no texto? No próprio verso 3. E a Bíblia diz, né, o texto diz que ele vê um dos irmãos dele e alguns amigos e fala assim, gente, me fala como é que está o povo, como é que está a família e como é que está Jerusalém, acerca do povo, das famílias de Jerusalém. Eles me responderam, verso 3, aqueles que sobreviveram ao cativeiro. Aqueles que sobreviveram, significa que teve aqueles que não? Então tem mais lágrimas aí. Não só falar dos que, ao falar, olha, aqueles que sobreviveram, significa que tem uma grande turma que não sobreviveu ao cativeiro. Os que sobreviveram estão na província, passam por grande sofrimento e humilhação. Querido, os que estão sobrevivendo lá fora estão passando por grande sofrimento e humilhação. O apóstolo liberou uma palavra profética que eu não lembro se foi na sexta, não lembro ou se foi ontem, falando, gente, é uma EFOL, 100 pessoas, 101 alunos aqui, nós vamos sair daqui e mudar, Beltrão. Essa turma vai sair daqui e mudar a Renascença, vai mudar Marmeleiro. Porque, querido, lá fora a realidade é outra. Lá fora, casamento, querido, virou piada. Lá fora, querido, fidelidade é utopia, é besteira. Fidelidade é você até cancelando. Casar virgem, isso é impossível lá fora. Porque o povo sofre. Quantos pais hoje estão sofrendo vendo seus filhos perdidos? Quantos filhos sofrem por verem os seus pais perdidos? Querido, o povo passa por grande sofrimento e humilhação. Uma segunda característica dessa introdução, da situação do povo, muros derrubados, fala da realidade das relações de hoje. Ele vem continuando, fala do povo que sobreviveu, estava em grande sofrimento e humilhação.
e que a cidade, querido, estava com os muros derrubados. Aqui nós falamos de proteção, falamos de limites de acesso. Imagine uma cidade sem proteção, querido. Hoje os muros espirituais, querido, estão destruídos. Os muros relacionais, corações, querido, estão totalmente bloqueados. Porque caiu o sentimento, já não tem mais estrutura para suportar, querido, é difícil. Mas a gente escuta filhos falar: eu odeio meu pai, eu odeio a minha mãe. Mulheres falar: eu odeio esse homem, graças a Deus que eu não estou mais casada. Maridos falar: graças a Deus eu odeio essa mulher. Eu só não faço coisa pior porque ela é a mãe dos meus filhos, mas ela eu não quero nem pintada de ouro. É uma relação totalmente destruída. Por quê, querido? Porque aquilo que era para proteger destruiu. Quem estava comigo, quem estava na aula ontem, viu que eu falei sobre isso. Que a ferida não tratada, ela faz aquilo que é para proteger ou ser protegido, morre durante o processo. Então nós vemos uma segunda situação, querido, as relações estão rompidas, como ferida do divórcio, ferida do adultério, ferida do abandono, ferida da rejeição. Tantas coisas, querido, que nós vamos vendo situação, e aí eu vou falar de coisa muito pessoal, do que eu vivi, não é de que me contaram. De estar ali com pessoas, querido, quantas vezes, nas 16 químio, a minha esposa: amor, tá tudo bem, você aguenta ficar... Ela ia ajudar pessoas, querido, que não tinha ninguém que acompanhava. Eu todo dia estive minha esposa, e teve dias que eu tive minha mãe me acompanhando. Homens e mulheres de idade, que não tinha um sequer para levar no banheiro. É uma situação, querido, totalmente complicada. Quando você ia perguntar, você estava do lado, perguntava. Não, quando a minha esposa ficou sabendo que eu adoeci, ela me abandonou. Meu marido, quando ficou sabendo que eu tinha câncer, com 1 ano ele arrumou outra mulher e foi embora. Os meus filhos eu tive que mandar para a casa dos meus pais, porque eles não têm condições e eu venho sozinho. Minha esposa ia ajudar a levar no banheiro. Teve um senhor lá que, infelizmente, na 4ª quimioterapia, porque normalmente o ciclo se repete, que era mais ou menos ali, normalmente, não era 100%, mas a gente estava lá, o horário estava, via a pessoa, e eu falei: cadê o seu Joaquim? E ele falou assim: ele não vai vir mais. Aí você já entende, né? O enfermeiro falou: ele não vai vir mais. Pessoas que não voltaram para aquele lugar, não voltaram nem para casa. E minha esposa, o seu Joaquim, a minha esposa, no momento assim que ele estava com bastante dor durante a químio, minha esposa dava comida na boca dele e ia com ele para o banheiro. Então, queridos, são momentos que a gente vê que as relações estão rompidas. Maridos adoecem, suas esposas abandonam. Mulheres adoecem, os maridos abandonam. E não vê naquele momento, quando eu imagino Neemias ouvindo isso, que os muros da cidade estavam derrubados, os muros de Jerusalém tinham sido derrubados. Querido, eu fico imaginando a dor de Neemias, bem sucedido na vida, mas com o coração esquecido da família. Quantas pessoas estavam ali, eram esquecidas, querido, sem contar o Paulo. Paulo era uma figura, gente. Paulo, falar para você, pensa, não era uma figura o Paulo que coincidia sempre da consulta com o doutor. Ele sempre estava no mesmo horário, próximo do horário que eu, e nas nossas químias ele era uma figura, gente, o Paulo. Mas era uma pessoa de rua. Não tinha ninguém, querido, ninguém. Foi alguém que viu ele desmaiado na rua, levou para o hospital, descobriu que ele tinha câncer. Aí ele ia lá, tratava, o pessoal chegava: ei, Paulo, você não tem jeito, Paulo. Você bebeu de novo? Paulo falou: não bebi não. Eu não bebo mais não, era a frase dele, apóstolo. Eu não bebo mais. Eu falei: não bebo não bebo mais não, só o mesmo tanto que eu bebia. Ei, Paulo, que é uma figura, mas é uma pessoa de rua, não tinha ninguém. Perguntamos para ele: não tem um parente? A gente sai daqui, eu tenho carro, eu te levo. Eu não tenho ninguém, eu nem sei quem são meus parentes. Relações rompidas, muros derrubados. Me permita o texto. Sofrimento e humilhação. O próprio texto, o verso 3. E o muro de Jerusalém foi derrubado. O muro foi destruído. O próprio texto fala. Na sequência, me permita trazer essa terceira observação do discernindo as lágrimas. Da situação do povo, portas destruídas pelo fogo. Fala da realidade das famílias, querido. É comum você ver porta numa igreja, é comum você ver porta
em estabelecimentos comerciais, mas é mais comum você ver porta onde? Numa casa. Eu falo da relacionamento familiar. As portas que limitam o acesso ao quarto, que declaram, né, um momento de reserva, de descanso. As portas que se fecham para a gente poder dormir, descansar, para poder ver a família descansando. A porta que fecha, que protege o carro. Ainda mais se for uma cidade, todo lugar está sujeito, mas cidades, metrópoles, tem mais, né, fica mais vulnerável a questão de pessoas que vão lá e defraudam, roubam. Mas quando se fala de portas, e além de estar destruída pelo fogo, querido, queimada, o fogo tem uma característica, ele acaba com a natureza em si do processo, do produto da qual está sendo ali queimado. O único que não acontece isso é o ouro. Pelo contrário, quanto mais o ouro é purificado pelo fogo, mais a sua natureza é revelada. As demais normalmente não. A madeira, por exemplo, que é a base da porta, ela vai para o estado, né, sólido, vai para o gasoso e ali desaparece. Normalmente você não aproveita, poderia aproveitar ali para um carvão, alguma coisa, mas enfim, é destruída a natureza, querido. Quando as portas da família são destruídas, a natureza da casa vai perdendo sentido. A natureza dos relacionamentos, a natureza do casamento, que é marido de uma só mulher, mulher de um só marido, a natureza da educação, os pais devem corrigir os seus filhos e não provocar ira, a natureza, a essência do respeito, que é filhos, honrem os seus pais. Querido, essa natureza, essa essência da família está desaparecendo. Eu coloquei um texto aqui ontem, né, uma frase, na verdade um texto de um livro de Francis Schaeffer, mas principalmente o de Charles Melman. A dissolução da família está desaparecendo e o resultado disso é um adoecimento imprevisível. Charles Melman é um psicanalista francês. Querido, está desaparecendo o conceito de família, a essência do que é família. E quantas vezes, olhando a situação de pessoas que ali passavam, a gente conseguia ver novamente na quimioterapia e famílias sendo desfeitas. Então, para mim, a base do capítulo 1 de Neemias fala da realidade dos dias de hoje. E o próprio texto fala, está aí, né? Na mesma sequência do versículo. Sofrimento, humilhação, muros derrubados e portas foram destruídas pelo fogo. Então, essa breve introdução para a gente discernir como que isso começou a realmente dar um choque na vida de Neemias, chamar ele para uma realidade. Querido, Neemias tinha um chamado para a vida dele de restauração, mas a restauração só aconteceu quando ele discerniu o que ele precisava resolver na vida dele. Neemias, antes de restaurar os muros de Jerusalém, ele permitiu que Deus restaurasse as paredes do seu coração. Eu vou repetir devagar para você anotar. Neemias, antes de começar a restaurar Jerusalém, ele permitiu que Deus restaurasse as paredes do seu coração. Com as suas lágrimas, pelo menos 3 lágrimas eu vou trabalhar com vocês aqui para a gente orar e contar mais um pouquinho da minha história. Mas antes disso, olha só que conceito interessante. Na verdade, uma frase, né? Ela está em destaque também. Inclusive, eu postei essa frase hoje. Há quem chore e fique no chão, mas há quem chore e se dispõe a construir novos muros. Querido, teve momentos que as lágrimas e as dores me jogou no chão, mas eu não perdi a oportunidade das mesmas lágrimas me fazer reconstruir um novo caminho. Então não é a dor que te fez chorar, mas é a possibilidade de vencer e ensinar as pessoas como vencer. Eu falei isso para o Dudu, não foi, Dudu? Falei para ele, amanhã você vai estar abraçando pessoas. Eu não tenho como mensurar a dor da sua casa, a lágrima dos seus irmãos, a lágrima do seu pai, da sua mãe. Quem sou eu para falar porque minha filha é saudável? Mas amanhã, Eduardo, você vai estar abraçando pessoas e dizendo como superar desafios. Você está no seu terceiro desafio, porque são as recidivas. Então vamos profetizar isso, vamos entender pelo menos que o primeiro desafio foi em nome do Pai, o segundo é em nome do Filho, e o terceiro será em nome do Espírito, que você vai apresentar que o Espírito que tem sobre você não é um espírito de medo e de covardia, mas é um espírito de ousadia, que é o mesmo Espírito que habita em nós. É esse Espírito que habita em nós.
que faz crescer, que faz continuar. Se alegrar nos dias de dores e quem sabe chorar nos dias de alegria. Eu não sei, querido, mas a vida, como eu sempre falo no meu testemunho, a vida continua. Os covardes é que acham justificativa para isso e para aquilo, e nós não somos covardes. Nós somos filhos de Deus, e Ele fala que sobre nós Ele liberou um espírito de ousadia, de olhar para a situação. E se amanhã Deus olhar e falar: Adrianão, vem morar com papai. Cheguei a falar isso para o Eduardo. O dia que chegar os seus dias, se for morar com o papai, você poder olhar para a sua história, chegar diante dele e falar: pai, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé e estou aqui pela herança, pela coroa da vida. Quem recebe coroa da vida são os heróis que vivem os dias amando a Deus, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias, a vida continua. O sol nascerá, a terra não para, o movimento de rotação e translação não para um segundo, um milésimo de segundo, porque a vida continua. E deixa eu aliviar seu coração. Vai vir dias e vai continuar as lágrimas, elas não param. Mas eu garanto para você que o choro às vezes dura uma noite, mas a alegria, ela pode vir pela manhã. E no lugar de pranto cantarão louvores, no lugar de dor, vestes de cinza, vestirão vestes de adoração. A vida continua, queridos. É dar as mãos, mais um conselho que eu dou: abrace como se fosse o último abraço. Eu vi lá o pastor Fernando e a pastora Ruth, bem assim, né? Pouquinha gente. E eu pregando nessa mesma intensidade, eles falaram, né? A gente conversando: pastor, mas como? Eu falei: querido, eu não prego por quantidade. Eu prego pela qualidade do que Deus me entregou. Mas cada pregação minha, meu irmão, eu prego como se fosse a última vez que eu pregasse. Porque se amanhã papai me levar, eu não vou deixar nada que eu não fiz para trás. Seja inteiro em cada situação da sua vida. Seja inteiro no abraço. Viu alguém, abraça. Sentiu vontade de falar do amor de Deus, fale. Sentiu vontade de orar no meio de um supermercado, ore. Porque amanhã, querido, você vai poder olhar para trás e poder dizer: imagine, no céu celebrando, e Paulo chegar do lado. Imagine, meu irmão. E você poder olhar para Paulo e falar: ê, Paulinho, a graça te bastou, né, irmão? Me fala aí qual espinho que era. Todo mundo falava isso nas igrejas. Todo mundo queria saber que espinho que era. E poder ouvir do apóstolo Paulo: você também teve seus espinhos, Adriano. Você teve seus espinhos, Andressa. Você teve seus espinhos, Eduardo. Você teve seus espinhos, Iso. Você teve o seu espinho, Isa. Você teve seus espinhos, Gabriel. Você teve seus espinhos, como é que é seu nome? Thomas. Meu sonho era ser bonito igual você, ter cabelo. Você teve seus espinhos, Thomas. Você teve seus espinhos, Samuel. Como é que é seu nome? Ana Vitória. Vitória, eu acho o nome desse lindo, não sei porquê. Isabela Vitória. Você teve os seus espinhos. Como é que é seu nome, bonitão? Robson, cheiroso. Filho de japonês, olhinho puxado. Robson, você teve os seus espinhos. Imaginou Paulo falando isso para nós? Imaginou o apóstolo Ivo, Paulo, virando para o Senhor e falando assim: Ivo, eu sei do que eu deixei lá, mas você também teve os seus espinhos. Você teve também as suas histórias. Você teve o seu momento de Euroaquilão. Quem leu Atos sabe que esse tsunami, Paulo lá no meio. Você teve os seus momentos em que te perseguiram. Talvez não foi como na minha época. Significa que cada um tem a lágrima necessária para chorar. Cada um tem um sorriso como desse senhor bonito. Meu sonho é, quando eu chegar na sua idade, ser bonito de jeito e ter mais um pouquinho de cabelo só. Esse sorriso, cada um tem um sorriso para sorrir. Ninguém vai passar o que você tem que passar. Mas o que você tiver que passar, não transfira para ninguém. Viva como se fosse o último dia da sua vida. E deixa amanhã nada. Passe mensagem hoje para a mamãe e para o papai e fala: te amo. Por quê? Não sei não, depois eu explico. Abrace quem tem que abraçar. Sorria.
Quando tiver que sorrir, pare para ouvir, quem sabe, o som de um pássaro cantando, como se fosse a última vez que você ia ouvir esse pássaro. Observe o sorriso de uma criança como se fosse a última vez, porque aquele sorriso não há mentira. Porque a vida continua, querido, e as lágrimas vão cair, o choro vai chegar. Talvez você não tenha tempo mais para celebrar, mas o tempo que você teve, celebre. Se foi 12 anos, celebre os 12 anos. Obrigado pelos 12 anos. Se amanhã meu pai falecer, eu vou chorar. Tem 71 anos, meu velhinho cotonete. Por que eu falo isso? Porque ele é bem moreno, com cabelo branquinho. Bem branquinho, eu chamo ele de meu velhinho cotonete. Mas eu vou chorar a saudade, mas não vou deixar de celebrar e falar: Deus, obrigado, porque ele viveu comigo 71 anos, ou eu vivi com ele, né? Na verdade, o tempo que eu tiver de vida. Querido, vamos celebrar o tempo que tivemos, não a tristeza do que não tivemos, as dores do que não tivemos. Nós não temos por que preocupar, mas vamos celebrar o que tivemos. Se esse salário deu para esse mês e não sobrou, celebre, porque você alimentou, querido. Uma coisa eu te garanto: você está aqui, e só o fato de você estar aqui, olhando, respirando, você está me ouvindo como está ouvindo a música que foi cantada, então é motivo, porque se você chegou até aqui, você venceu. Eu venci, querido. Poderia ter sido pior. Quem ouviu minha história, eu poderia ter morrido com 3 meses de nascido, quando descobriu que eu estava com meningite. 19 cirurgias, querido. Pensa nisso, só a de coluna foram 10 horas e meia de anestesia. E tinha 3 meses que eu tinha sofrido o penúltimo infarto. Poderia ter sido pior. Então vamos celebrar o melhor. Para que eu vou chorar sendo que eu estou aqui? Sendo que eu vivi 47 anos e estou aqui, querido. A vida continua. Olhar para essa história, não fique no chão diante das suas lágrimas. Pare para chorar, não é o problema, porque tem momento de angústia, de dor. Até Jesus tirou seu momento para chorar. Ele viu a situação de Lázaro e chorou. Ele viu a situação do povo, não só de Lázaro. Ele sabia o que ia acontecer com Lázaro. Na verdade, era o povo que ele chorava. Ele teve seu momento de angústia, onde o seu suor virou sangue. Ele teve o seu momento de falar: Pai, eu estou angustiado, aparta de mim esse cálice. Você acha que eu não queria que Deus tirasse o câncer da minha vida? Você acha que eu queria tomar 14 remédios todos os dias? Eu não queria. Aparta de mim esse cálice, Jesus. Mas contudo, faça a tua vontade, porque o Senhor não erra. O Senhor não erra, Deus não errou no tempo da sua vida, Deus não errou nas escolhas para a sua vida, Ele não errou na cor da pele, Ele não errou nas pessoas que estão com você, Ele não errou na escolha do seu pai e da sua mãe, Ele não errou na escolha do seu filho, Ele não errou quando você decidiu abençoar o seu casamento e ele vai e casa. Querido, Ele não errou porque Ele não erra. A questão é se a gente entende o que está certo nele. E está tudo certo. A vida continua, o sol nascerá, e amanhã, quem sabe, nós vamos ouvir o sussurrar das estrelas. Um belo sol, ou um dia friorento, nublado, eu não sei, mas que esse suspiro, ou sussurro das estrelas, quando desaparece de manhã, possa sussurrar na esperança que de noite elas brilharão novamente. Talvez você não está vendo o sol, mas observe a lua, que não precisa de luz, mas todos os dias ela é iluminada por ele e refletida. E qual que é o sol da nossa vida? É o sol da justiça, que aparece, não importa a hora, mas está sempre presente. Lágrimas do interesse no verso 2, a primeira lágrima que eu discerni em Neemias. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. Quando eu os vi, eu lhes perguntei. Querido, olhar para aquilo que é interesse de um homem que há muitos anos não sabia a notícia da sua família, talvez hoje vai discernir as lágrimas do interesse e olhar para o coração do seu marido e interessar porque ele também chora. Olhar para o coração da sua esposa e entender que ela também chora.
Os filhos poder olhar para os pais e entender que papai, mamãe, titio, titia, vovô e vovó também choram. Quem sabe o interesse de poder olhar, porque eu sei que é comum, né? Nós somos referências, somos reflexos, principalmente o pastor de igreja, mas pastor também chora. Pastor também chora, pastor tem dores. Pastora, apóstolo, apóstola, bispo, bispa, seja o que for, também chora. Talvez hoje vai voltar o interesse de sentar aos domingos e voltar a sentir, a ouvir o fritar do frango, o cheirinho do feijão da mamãe. Em vez de comer na rua, de comer cada um no seu quarto, o interesse de sentar à mesa como se fosse a última refeição. E mais do que isso, como Jesus sabia, não só foi a última refeição, mas Ele mesmo decidiu servir. E não só serviu, como Ele decidiu lavar os pés. Viva como se fosse a última coisa, fazendo como se fosse o melhor. Porque quem faz o melhor, amanhã não chora pelo pior. Quem oferece o melhor, amanhã será de bom alvitre o que farão para vocês. A vida continua. Nós temos também, querido, essa frase baseada nisso. Você vai ver ali no livro. A restauração começa quando o coração se volta ao que Deus ama. Não é a quem Deus ama. Deus ama a família. Talvez hoje, discernimento das lágrimas do interesse é voltar o interesse para a família. Voltar o interesse para o seu colega de trabalho que todo dia tenta se aproximar de você para ouvir uma palavra de consolo, mas o ativismo não permite. Eu não sei qual é a situação. Talvez usar o grupo do WhatsApp da família e mandar uma mensagem para a titia que há muito tempo não vê. Você só vê numa festa de Natal para poder comer aquela salada de maionese salgada que ela sempre traz. Passar para um primo, hoje mesmo é aniversário da minha prima Simone, a minha prima de número 16. Simone Freitas, mora no Rio de Janeiro. Ela só teve um defeito, casou com um marido que é flamenguista, o resto ela é gente boa. Ih, falei do time, né, gente? Tô brincando. E passar uma mensagem no grupo, mas não passa porque o outro lembrou, porque o Facebook te ajudou, não passa no privado e fala prima, primo, tio, tia, vovô, vovó, congratulations, happy birthday. Parabéns, Deus te abençoe. Eu não sei, querido, mas volte o interesse para a família a partir do que Deus ama. Segunda lágrima que quero compartilhar com vocês é a lágrima da autoavaliação. Ah, querido, como eu fiz uma autoavaliação. Lembro-me saindo da químio, da terceira químio. Começava 1h30, às 13h30, né? E aí eu chegava em casa em torno de 10h30, 11 horas da noite. Passava a noite com desafio. Eu lembro, nos 3 primeiros dias, eu sofria muito com dores. E a primeira noite para eu conseguir dormir, aliás, era em estágio, né? Minha esposa pegava uma cadeira de plástico, colocava debaixo do chuveiro, eu sentava e ficava pelo menos 40 a 50 minutos com a água bem quente, porque o corpo aquecido, os poros liberam meio que uma sensação de anestesia. Aí ela vinha com 50 gotas de clonazepam, 2,5 mg. Ela me deitava, eu conseguia dormir 2 horas. Aí eu começava a mexer, a gemer. Ela ficava no quarto da minha filha, ela vinha, me levantava, mais 50 minutos de banho. E o balde do lado. Ah, como eu tenho historinha do balde. Quantas vezes, querido, eu levantei para jogar, eu vomitava e tentava não fazer barulho para ela não acordar. E ela chegava, você vomitou? E eu falava assim, não, mas já resolvi. Porque eu levantava devagar para jogar o balde, porque toda vez que eu vomitava, ela lavava o balde. Ah, como esse balde me fala das coisas. Então eu vivi essas experiências e aí acordei nessa terceira químio com uma febre altíssima. Minha mulher assustou quando ela me viu. E ela falou assim, a febre está muito alta. Eu falei, pode ser a reação da químio. E ela me deu mais 20 gotas de ibuprofeno, né? De ibuprofeno gotas. E nada, e de repente começou uma dor no estômago, uma dor. E aí ela ligou no Hospital Araújo Jorge e falou, traz ele para cá, correndo. Já vamos preparar uma UTI para ele. Ela falou dos sintomas. E antes de eu sair, eu falei assim, amor, deixa eu ir no banheiro. Quero fazer um xixizinho antes de sair. Queridos, a minha esposa, eu fiquei 4 dias na UTI. Foi 3 dias para sair o odor do banheiro
da minha urina, eu estava com infecção de urina. Quando ela viu, ela ligou de novo, falou, corre então que ele está com infecção mesmo. O odor da urina. E cheguei lá e já me colocaram na UTI. Naquele momento, o Adriano começa a fazer uma autoavaliação, apóstolo, das minhas dores. Deus, como eu posso sair daqui uma pessoa melhor? Eu fiz uma autoavaliação. E percebe que ele viveu isso. Quando ouvi essas coisas, sentei e chorei. Passei dias e dias jejuando, lamentando e orando ao Deus do céu. Olhando para dentro dele, dias e dias, querido. Tem traduções que falam longos dias, não sabe quantos, mas ele passou se autoavaliando. Porque depois ele vai para a oração. Senhor, nós pecamos contra Ti, eu e o meu povo temos pecado, agimos de formas corruptas contra o Senhor. Uma autoavaliação que Neemias viveu. Talvez um momento de dor não é hora de reclamar, mas de autoavaliar. Que essa frase possa também, me permita que essa frase entre no seu coração. Só há reconstrução verdadeira quando o quebrantamento é genuíno. Ah, querido, esse momento eu comecei a lembrar de algumas vozes da minha esposa. E foi um momento de maior desafio para mim. Na segunda quimio eu estava muito mal, eu levantei devagarzinho para não chamar ela para ir tomar água. E aí eu vejo minha esposa de joelho na sala. Eu tenho uma mensagem no YouTube, depois você acessa, chama Carro na Sala. Você vai ver que mensagem interessante. Eu cheguei na sala e ela estava de joelho e eu ouvi a oração que eu nunca queria ter ouvido na minha vida. Quando eu cheguei, não cheguei muito perto, ela estava orando, eu escutei a apóstola. Ela falou, Senhor, se a doença do Adriano for para a morte, me leva no lugar dele. Porque a Isabela vive sem eu, mas ela não vive sem o pai. Quando a gente namorou, ele fez o sermão do casamento. A Isabela precisa do pai dela. Então, Deus, eu ofereço-me no lugar dele. A Bíblia, a minha esposa contrariou a Bíblia. A Bíblia manda o marido dar a vida pela mulher. Marido, ame as suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A minha mulher estava dando a vida por mim. A minha mulher estava ali se entregando ao Deus do céu e falando, Senhor, eu discernindo as lágrimas do meu sofrimento e minha mulher decidida entregar a vida, colocando, querido, eu ouvi em alto e bom som, Deus, a Isabela vive sem eu, mas ela não vive sem o pai dela. Aí fala para mim, eu vou me preocupar com dor? Na hora eu voltei. Ela ficou sabendo disso tempos depois, quando eu fui escrever o livro. E ela viu lá, aí, você viu isso aqui? Eu falei, vi. Eu vi. Como que eu não vou me autoavaliar, apóstolo? Pastor Samuel, de ouvir minha mulher, um homem chato igual eu, doente, e minha mulher dá a vida por mim, ela nova, bonita, saudável. Não é justo, Deus. Nesse dia eu dobrei meu joelho, voltando. Dobrei, na verdade eu deitei. Aí eu falei para Deus, sabe o quê? Falei, Deus, não é justo eu morrer. E não é por causa da oração dela. Não é justo a Virgínia sofrer com isso. Eu estou disposto a viver tudo que eu tenho que viver para poder vivenciar com ela, não uma mulher que vai enterrar o marido, mas uma mulher que vai celebrar a vida da família. E nesse momento, querido, parece, sabe, Dudu, parece que um gás, parece que, sabe quando uma energia começa a vir de baixo para cima? Sabe quando você começa a entender que as coisas não serão mais como você imaginava? Sabe quando você começa a entender que a coisa vai ser diferente, que você vai vivenciar aquele processo, não vai ser fácil, mas não vai ser impossível. Você começa a lembrar das promessas, você começa a lembrar da palavra, aquele que começou a obra vai terminar. E você começa a lembrar, Senhor, o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, que tu começa a te encher de gás. Outro dia, querido, eu estava disponível, é claro que o corpo abatido, aí você entende o que Paulo fala, eu posso estar destruído, mas não abatido, eu posso estar desanimado, mas não desamparado. E aí ele termina escrevendo, dizendo, aprendi a viver contente em
toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. Abatido, mas não destruído. Olhe para mim, você pai, você mãe, você filho. O que você está vivendo fala do momento, mas não define o futuro. O seu futuro está nas mãos daquele que criou os céus e a terra. O seu futuro está na mão dele, ele escreveu, ele não erra. A minha história, a sua história, a história da Betel, em Beltrão e nas outras cidades. Os pastores que aqui serão amanhã já estão inscritos. Então o que você está vivendo, não desista, fala do momento. Levante a cabeça, olhe para o autor e consumador da fé. Ele diz, eleva os olhos aos montes. O socorro vem de lá, da onde vem? Vem de lá, de cima, porque ele está de pé. Ele não descansa, ele não dorme, ele não senta, porque ele está de pé para mostrar para eu e você que nós vamos levantar amanhã. A vida não para, a vida não para. As lágrimas não secam, o coração não para de sangrar, a dor não deixa de viver dentro de nós, mas não significa que ela é para sempre. Nada é para sempre. Vai passar. Vire para a pessoa que está do seu lado. Você às vezes nem sabe o que ela está passando e fala, vai passar. Calma, vai passar. Isabela, toda Isabela é bonita. Você ficou sabendo disso? Minha filha é linda. Vai passar. Vai passar, calma. Calma. Calma o teu coração, vai passar. Vai passar, mas a crise no casamento está difícil, vai passar. Nenhuma enchente é para sempre, nenhum sol se esconde para sempre, querido, vai passar. Nenhuma dor é para sempre, vai passar. A vida continua, é levantar o coração, levantar a vida e dizer a vida continua. Celebre o sol que você viu hoje, celebre essa noite, celebre estar aqui com o seu irmão, celebre estar do lado da sua esposa, do teu marido, celebre porque o seu marido, o seu pai, sua mãe, seja quem for, seu irmão está vivo. Celebre porque o que você está vivendo vai passar. Não é mensurar a dor, é entender que amanhã será melhor do que hoje. Então faça do restante do hoje melhor do que ontem. Ainda tem 3 horas para você fazer do hoje melhor do que ontem. Não perca a chance de viver isso. E por último, para a gente orar. Lágrimas na memória. Lembra-te, Senhor, lembra-te, Senhor, lembra-te, Senhor, lembra-te, Senhor. O Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Lembra-te, Senhor. Deus, o Senhor lembra. Eu gosto do Salmo 51, eu gosto do Salmo 26, 27, onde ele fala, Senhor, lembra das tuas bondades, das tuas misericórdias, que são desde a eternidade, mas não lembre dos meus pecados de mocidade. Davi falando, o Salmo 51, o Senhor lembra do seu amor para comigo. O Salmo 51 é a confissão do pecado de Davi, e ele fala, Senhor, Senhor, purifica-me e ficarei limpo, lava-me e ficarei branco como a neve. Eu já ia falar mesmo, obrigado, querido. Lava-me e ficarei branco como a neve, limpa-me e ficarei purificado. Cria em mim um coração reto e um espírito humilde, e não me afaste da sua presença. Contra ti pequei e fiz mal aos seus olhos. Aparta a tua face do meu pecado, mas não retires de mim o Espírito Santo. Lágrima da memória, lembra da promessa, lembra da alegria. Olhe para uma foto e lembra da saudade. Querido, sabe por que a saudade é saudável? Porque a origem da palavra é saúde. Sinta a dor da saudade, mas não olhe para alguém e fale, eu poderia ter feito mais e não fiz, porque essa dor não recupera. Mas a dor da saudade são as memórias que nos trazem esperança. Aí finalizamos com Lamentações 3:21. Quero trazer aquilo que me dá. Amém, gente. Tem uma música, prepararam ela, conseguiu? Deu certo? Deu certo? Que fala assim, neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. Virou da tela? Estava passando? Passa para o próximo. Para mim ou volta na tela aí que ele passa. Não sei se é aqui também, deixa eu ver. Não, está com a pilha ainda.
Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Lágrimas que carregam promessas são as que movem o coração de Deus. Que o Espírito Santo te console nas suas dores. Ele é o pai do órfão e o marido da viúva. Eu não posso mensurar a dor de um luto, porque eu nunca perdi alguém tão próximo. Pai, mãe, irmão, esposa, filha. Para mim, acho que uma das maiores dores é um pai enterrar um filho, uma mãe enterrar um filho. Não tem como mensurar. Mas até isso ele se achega e fala: eu sou o pai do órfão e o marido da viúva. É nessa dor que às vezes as lágrimas falam muito mais do que palavras. Então prepare para um abraço, porque aí eu quero parafrasear o nosso querido irmão Chiquinho. Vocês conhecem o irmão Chiquinho? Francisco de Assis. Pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. Pregue o evangelho, abrace como se a pregação fosse o amor. Chore com os que choram, consolem os que precisam ser consolados e se alegre com os que se alegram. O teu toque abriu os olhos do meu coração e agora eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, a minha colheita e a minha herança. Sucesso na vida não é para quem vence ou chega em primeiro, mas independente onde você chegar, a sua família chegar junto, querido, é pegar na mão. Imagine você diante de Deus no arrebatamento, ou no dia do juízo, pegar na mão do seu marido, da sua esposa, dos filhos, olhar para Deus e falar: Deus, chegamos juntos, chegamos juntos. Se você perdeu um pai, uma mãe, um filho, um ente querido, imagine ele te recebendo e dizendo: papai, foi um prazer ser seu filho na terra. Mamãe, foi um prazer ser seu filho, sua filha na terra. Imagine, papai, o seu pai te dizendo, seu pai partiu tão cedo e falando: obrigado pelo tempo que você foi meu pai, obrigado pelo tempo que você foi meu filho. E poder dar as mãos e dizer: chegamos juntos, combatemos o bom combate, completamos a carreira, guardamos a fé e agora prepare para a coroa da vida. Aí os portões se abrem e nós vamos ouvir aquela doce e suave voz: entre meus filhos, celebre a mansão celestial que eu preparei para vocês e viverei. Com as dores, as paredes, as portas queimadas, os muros derrubados, Neemias viveu a restauração, e uma das maiores restaurações de Jerusalém, da história de Israel, ao ponto de que o homem segurava uma espátula, uma colher de pedreiro, e segurava uma espátula, porque a Bíblia fala que Neemias recobrou o ânimo do povo. Neemias falou: gente, nós vamos vencer. E de vez em quando aparecia um tal de Tobias e Sambalate, mas nem isso esmoreceu, ao ponto de que Neemias, os homens ficavam com a espada e com a mão numa colher de pedreiro, numa espátula, trabalhando e defendendo, porque quando o ânimo dobra, o coração revigora. Querido, anime as pessoas que estão para baixo, pegue na mão e cresçam junto. Amém? Amém, gente. O Deus das lágrimas é o mesmo Deus da restauração. Quantos querem esse Deus? Neste lugar, tu és real. Vamos cantar isso e oremos ao Senhor. Neste lugar, vou me entregar totalmente. Cante o mais forte que você puder. Vou me entregar totalmente. Pegue na mão do seu familiar, como alguns, abrace a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos. Diga: não há dor que é para sempre, nada é para sempre. Abriu os olhos do meu nenhuma dor é para sempre. Vai melhorar, vai mudar. Eu posso Deus está
levando você a discernir suas lágrimas. Deus está te levando a Se eu entender me os processos. humilhar diante do teu altar, Das lágrimas, é o Deus da restituição. aquilo que me Vocês custa, estão vivendo fora do momento, mas não define o futuro. Haverão dias, Dudu, haverá dias de sorriso, mas enquanto não chegar o dia, esteja em pé. Abrace a sua mãe como se fosse um bebê. Abrace os seus irmãos como se fosse um abraço. A vida continua, a vida não para, seu trão não para e precisa de você para redobrar o ânimo do caído. Diga ao caído, se levante. Diga ao pobre, rico eu sou. A vida continua. Xarabanagai. Vou me entregar. Vou me entregar totalmente. E o teu toque, cante o mais forte que você puder. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Cante o mais forte. Eu posso Declare isso, igreja. Enxergar. Eu entendo as lágrimas. Eu entendo as lágrimas. Eu entendo as lágrimas. diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custar. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu sempre. O que você viveu falou no passado, mas não define o seu no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha colheita, minha herança. a minha fonte. Declare isso. A minha fonte é o teu amor, a minha colheita é o teu amor, a minha herança é o teu amor. Cante o mais forte que você puder e declare esse amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Escute. Por gentileza, apóstolo, já venha para cá. Tem pessoas reconciliando com Jesus. Pode cheirar, Deus está produzindo cura nesse lugar. Dores estão sendo. Abrace um ao outro. Isso, família, de pé. Abrace a sua família. Peça perdão. Pode chorar. Está na casa de papai. Se puder deixar aquela frase para mim. O Deus das lágrimas é o mesmo Deus da restituição. Ore um com o outro. Olhe para a mamãe, olhe para o papai, olhe para o irmão e fala: nada é para sempre. Nada é para sempre. Nada é para sempre, vai passar, nada é para sempre, declare isso mais forte, nada para sempre, diga para ele, nada é para sempre, vai passar. Chore com essa pessoa, abrace, peça perdão, fala que você ama. Não está aqui, pega o celular, passa uma mensagem, eu te amo e depois eu explico. Mas hoje nós vamos discernir as lágrimas, chorar com os que choram, consolar os que precisam de consolo, pois nada é para sempre. O mesmo Deus das lágrimas é o Deus da restauração. O mesmo Deus das lágrimas é o Deus da restauração. Fale para essa pessoa: você é especial, não desista. Fale para o teu marido: não desista. Fale para tua esposa: estamos juntos e misturados, nós vamos chegar juntos no final da vida. Fale para o papai: papai, vai passar. Fale para a mamãe: mamãe, vai passar, a vida continua. As dores da vida não são suficientes para nos parar. Declare bem suave: se eu me humilhar diante do teu altar, declare isso.
como se fosse a última vez cantando aqui na Betel. Abrace essa irmã que vai para missões. Fale para essa jovem: vai, começa os seus dias, mas nós estaremos juntos. Diga para ela, não é o fim. Diga para a família, para o pai dela, para a mamãe dela, é o começo de uma nova etapa. Minha fonte, minha colheita, minha herança. Cante o mais forte que você puder e declare: se eu me humilhar diante do a graça de Deus está sobre nós. Vivemos nos dias do Senhor, amando o Senhor. Pai, a tua família está reunida, os teus filhos se reúnem para chorar e se alegrar. Então ajude-nos a discernir as lágrimas. O que podemos aprender com o sofrimento? Chegou o dia da restituição. Restituição. O que você está vivendo não é para sempre, vai passar. Amém, igreja? Quantos creem, diga amém. Dê um brado de vitória. Nada é para sempre, vai passar. Só passa aí o último, que é para orar pela minha família, amém? Eu vou passar para o apóstolo. Se quiser passar, é o próximo, é o da minha família. Se você já deixar nele, da minha esposa e da minha filha. Ore pela minha casa. Ore pela minha esposa Virgínia Freitas, pela Isabela Vitória Freitas, que libere esse paizão, que libere esse marido para pregar. Ore para eu amar essa mulher mais do que qualquer coisa na minha vida. Ore para eu ser pai dessa menina. E as mesmas palavras do domingo passado eu repito: ore para Deus me dar saúde, porque eu quero ser sogro do meu genro e avô dos meus netos. Mas se Ele não permitir que eu chegue até lá, que no coração dessa menina esteja escrito que o pai dela foi inteiro, mesmo diante das lágrimas e das dores. Que esteja no coração dessa mulher que o marido dela foi inteiro para ela, mesmo diante de tantas lágrimas e tantas dores. Apóstolo, olhe para a minha casa. Vocês acham que é honra para mim, para vocês ter eu aqui? É honra para mim sair de Goiânia, camarada todo limitado, e a igreja me receber, guardar bolo para mim, querido. Eu não sou digno disso, mas eu sei que vocês choram com os que choram. Eu agradeço por vocês. É vocês que faz a gente continuar. Não tem dor que eu não superaria para estar aqui. Só para dizer para vocês, eu continuo casado com a mesma mulher e pai da minha filha. Obrigado, queridos. Deus abençoe vocês. E o Senhor guarde o coração de vocês. Muito obrigado, apóstolo. Obrigado por esse tempo. Estenda a sua mão para cá, querido. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor é fiel. E o Senhor tem aberto os nossos olhos, o nosso coração. E o Senhor tem alinhado as nossas vidas, Pai, com pessoas que cumprem o Teu propósito, que tem viva a Tua mensagem e a Tua palavra. O Senhor nos tem dado fôlego dentro de tudo aquilo que o Senhor
tem para nós como igreja. E nós queremos compartilhar, Pai, com o Adriano, teu filho, do teu coração e do nosso coração, da tua palavra que flui nesta igreja, Pai, e que é aquilo que está no coração dele, Senhor, por isso, o que eu oro pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa, pelas famílias dessa igreja, Pai, eu oro pela vida do Adriano e peço, Senhor Jesus, que os seus olhos vejam as suas gerações. Oh Deus, veja os filhos da sua filha. Compartilhe dias, longos dias, com a sua esposa, abençoando famílias, Pai, aqui e nos confins da terra. Em nome de Jesus, Tu és fiel. Em nome de Jesus, o abençoamos com todo o bom propósito do Senhor e toda a graça derramada. Obrigado pelo privilégio, Senhor, desses dias aqui, com toda a família do pastor Adriano representada nele. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, amém. Amém, querido. Aleluia. Quero chamar o Sander e a Gisele aqui. Vem pra cá. Eu queria que algumas famílias viessem aqui também, para nós orarmos por eles. A dor dessa casa tem sido a minha dor. A dor dessa casa tem sido a nossa dor. E eu recebo esse consolo do Espírito Santo na vida dessa família. Pode vir, querido, pode vir, vem. Estenda sua mão para cá. Pai, Pai de graça e de misericórdia, Pai de amor e de cuidado, que preparou esse dia, que preparou, Senhor, essa noite, para derramar ainda mais consolo, Pai, sobre esta casa. Senhor, vai cicatrizando essa ferida, vai curando essa ferida, Senhor. Deus, que a Tua unção derramada, Pai, em toda a nossa família, Pai, que esta igreja agora seja sobre eles, Pai, em nome de Jesus. Que o bálsamo do Senhor seja sobre eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sustenta-os, Pai, conduze-os, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Usa-nos, Pai, usa-nos na vida deles, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Glórias ao Senhor.
Glórias ao Senhor. Não canse de dizer para sua família isso que o pastor Adriano disse aqui. Quando nós chegarmos lá, nós estaremos todos juntos. Ivo, Elisângela, Vinícius, Taylor, Eduarda e o Rafael que está chegando. Nós estaremos lá. Essa é a nossa herança. Diga isso para sua família, para cada um deles. Nós chegaremos lá. Diga isso a respeito de cada um deles. Nós estaremos juntos lá. Porque essa é a maior certeza que nós temos na nossa vida. É esse o valor que nós temos. Pastor Adriano, obrigado. Obrigado. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Nós vamos sair desse mês de junho, desse tempo de escola, desse tempo que Deus preparou aqui. E nós vamos entrar. Dá esse livrinho para mim. Esse livrinho não, desculpe. Esse livro. Nós vamos entrar 30 dias, queridos, de oração, de intercessão, de busca do Senhor em família. Nós vamos meditar durante 30 dias esse livro escrito pelo pastor Gilberto, Casa de Adorador. Nós vamos meditar com a nossa família. Nós estaremos aqui mergulhados também num seminário de família em julho. E creio numa coisa: se a gente tivesse preparado tudo isso, pastor, se a gente tivesse pensado tudo isso, nós não chegaríamos dessa forma onde nós estamos chegando. Nós temos um planejamento, nós temos várias coisas normais da igreja. Algumas coisas acontecem, outras não acontecem. Mas Deus está nos conduzindo para algo que é sobrenatural e nós já estamos vivendo. Nós já vivemos isso. Vocês sabem que eu digo há anos que tudo que precisa acontecer na nossa vida é a partir da nossa casa. Se não acontecer na nossa casa, não acontece lá fora. Eu estou assim com meu coração derramado diante de Deus pelo que Ele está fazendo aqui. Eu nunca tinha ouvido uma mensagem sua, pastor. Nunca. Você pode pensar, ele veio para cá porque, né? Nunca tinha ouvido. Conheço pessoas que caminham com ele. Conheço o caráter dessas pessoas. E quando o pastor Eurípides falou sobre o Adriano, foi tranquilo. Pastora Cláudia, já conhecia ela, foi minha professora na IFOL. Então eu quero que você tenha certeza que tudo que nós estamos vivendo não é coisa da estratégia de um pastor. Não tem nada em mim. Eu não seria capaz de fazer isso. Mas Deus faz. Amém? Glórias ao Senhor. Os introdutores podem vir.
Nós vamos ter esse tempo aqui para ministrar os dízimos, as ofertas, as primícias. E tudo que nós fazemos nesse sentido, no sentido material, queridos, nós fazemos por causa da benignidade de Deus, pela aliança que temos e o compromisso que temos, em nome de Jesus. Amém? Então, como família, sempre tem essa responsabilidade bíblica de ministrar ao Senhor com as tuas finanças. É uma responsabilidade, é um dever cristão. Busca mais luz sobre isso. Que as tuas finanças abençoem a obra de Deus, abençoe a sua família, abençoe a sua casa, abençoe o próximo, abençoe essa cidade, abençoe os missionários que estão no campo, abençoe quem o Senhor determinar que você abençoe, mas tenha um coração livre. Não é um negócio com Deus, porque tudo é dele. Amém? Não é uma ação, não é causa e efeito, é princípio bíblico. Precisa entender isso. Nós precisamos entender essa vida por princípios. Nós precisamos entender esse evangelho de vida. Uma palavra dessa é evangelho de vida. Alinhamento das coisas. Glória a Deus. Amém? Deixa eu orar com você. Pai, obrigado, Senhor. Porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos sustentou. E o Senhor nos tem feito privilegiados, uma igreja privilegiada. O Senhor tem derramado, Senhor Jesus, tantos dons, tantos talentos. O Senhor tem provido, Senhor, nas nossas vidas, na história de cada família aqui, das nossas famílias. O Senhor é Deus. E em primeiro lugar te pedimos perdão, porque talvez não tenhamos sido tão bons mordomos daquilo que é teu. E queremos, Senhor, realmente pedir perdão, nos arrependendo por isso. E também queremos pedir, rogar ao Senhor que a mente de Cristo esteja em nós, para administrar com sabedoria os recursos e plantá-los aonde devem ser plantados, em nome de Jesus. Que tudo aquilo, Senhor, que é um achismo, que tudo aquilo que pode estar na nossa mente e que está sendo eivado das conveniências que temos, possa cair por terra para uma entrega genuína, com toda a gratidão no nosso coração, com toda a graça no nosso coração e toda a dependência do Senhor, que é o Senhor de tudo e de todos. Em nome de Jesus. Amém. Pode vir ministrando seus dízimos, suas ofertas, suas primícias, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Amém. Amém. Quem está na escola, quem está fazendo a IFOL, mesmos horários, acompanha lá no nosso grupo as informações. Pastor Elisângela, não sei se já colocou no grupo lá, já colocou lá os atendimentos de amanhã. E todos aqueles que eventualmente não sejam atendidos essa semana, o pastor Adriano estará conosco mais uma semana depois do término da escola, para que a gente possa ainda fazer mais alguns atendimentos, aconselhamentos, enfim. Vamos estar trabalhando em mais 2 semanas. Semana que vem toda com a equipe e com o pessoal lá de Chapecó que está nos ajudando, vem outros casais agora.
outras pessoas, não necessariamente os casais. E na terceira semana estará só o pastor Adriano aqui. E vamos trabalhar juntos aí uma semana em nome de Jesus. Amém? Também estamos lá com a feirinha lá? Está lá? Sim? Não? Talvez? Se tiver, beleza, está lá, já me deram ok. Está lá a nossa feirinha, que tem nos ajudado bastante lá na comunidade terapêutica. E esteja priorizando essa obra aí, que é a obra que Deus colocou nas nossas mãos para fazermos. Amém? Coloque-se em pé em nome de Jesus. Você pode adquirir o material do pastor Adriano, está lá atrás. Você pode adquirir desde já, Casa de Adorador, também está lá o pastor Gilberto, cuidando lá da nossa livraria. E estamos aí nesse tempo tão precioso. Glória a Deus. Faz a tua oração ao Senhor, presente-se diante dEle. Pai, obrigado por mais essa noite, esse culto, Senhor. Obrigado. Obrigado por toda a provisão, graça derramada. Obrigado, Senhor Jesus, por todo o cuidado. Obrigado, Senhor Jesus, por tanto amor, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida da Lete que estamos enviando. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida de cada um dos nossos filhos. Obrigado, Senhor Jesus, por isso que arde no nosso coração, essa visão que arde no nosso coração, que é o teu plano, o teu propósito com as famílias. Senhor, restaura cada um aqui, cada família aqui, e também que nós sejamos, Pai, vetores, Senhor, de uma transformação de muitas famílias, nesta cidade e aonde o Senhor nos enviar, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe você, uma linda semana, beijo no teu coração, graça e paz.